Olá, pessoal! Eu sou a Maria, professora de História Geral. Estamos iniciando o módulo 9, módulo que falaremos sobre o mundo islâmico, sobre a religião muçulmana. Bom, lembrem-se que no módulo passado a gente falou bastante sobre as características da cristandade ou do mundo cristão, que tem uma parte no Ocidente, quando falamos ali dos reinos bárbaros e germânicos, e tem uma parte no Oriente e uma parte do Ocidente também, quando falamos do Império Bizantino. Hoje, né, nesse momento, nesse módulo, falaremos sobre uma outra religião que também é monoteísta, que vai nascer durante a Alta Idade Média, lá no Oriente, mais especificamente na Península Arábica, que nós vamos ver melhor no próximo vídeo. Nesse momento do módulo, eu gostaria que vocês tivessem bem clara uma diferença entre o que é ser árabe e o que é ser islâmico ou muçulmano. Veja que, quando tem questões sobre a religião islâmica no vestibular de vocês, é muito comum que eles coloquem ali termos para justamente ver se vocês sabem a diferença entre essas duas palavras ou ideias, conceitos. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que entender? Quando falamos de árabe, estamos falando de uma identidade étnico-cultural, de que um determinado grupo compartilha de uma língua semelhante, que compartilha também de uma culinária, como é o caso do que a gente tem muito comum aqui no Brasil, que são as esfirras, né? Não a do Habib's necessariamente, né? Mas a esfirra ela vem da culinária árabe, assim como shawarma também, entre outros alimentos que a gente tem no nosso cotidiano. Então veja que quando falamos, portanto, de árabe, estamos falando de uma identidade étnico-cultural. Diferentemente de quando falamos islâmico. Quando pensamos em islâmicos, estamos falando das pessoas que seguem a religião muçulmana ou que seguem a religião islâmica. Então, um árabe ele pode ser muçulmano, mas não todo árabe é muçulmano. Tudo bem? Um árabe, por exemplo, ele pode seguir uma outra religião, como, sei lá, o cristianismo, por exemplo. Então, veja que não são sinônimos, não são a mesma coisa. Quando vocês estiverem numa prova de vestibular, quando eles estiverem falando desse contexto, talvez eles possam ali usar um texto que vai falar árabes ou mouros para vocês. Então, vejam ali se se esse texto vai estar descrevendo como religião muçulmana. Geralmente, quando pensamos nesse processo aqui de início dessa religião e depois da expansão, é comum que a gente veja o nome árabe. Então, prestem atenção ali na hora do texto da prova de vocês, tá bom? Mas essas duas coisas não são sinônimos. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Portanto, quando falamos em islâmicos, estamos falando de características religiosas específicas, tais como temos no cristianismo. Então, no caso dos muçulmanos, eles seguem, por exemplo, o Corão, que é o livro sagrado para esses religiosos. Eles também fazem o chamado Ramadã, que é um jejum no 9º mês do calendário islâmico, que ele dura do nascer do sol ao pôr do sol. Então, eles precisam acordar de manhã, antes que o sol venha a nascer, se alimentam e ficam o dia todo em jejum até quando chega o período da noite, quando o sol se põe. Eles entendem que esse é um mês sagrado, momento no qual Muhammad ou Maomé teria recebido ali a revelação do anjo Gabriel. Então é um contexto do qual eles entendem que precisam se purificar e por isso ocorre o jejum. Outra obrigação, digamos assim, que os islâmicos têm é de fazer uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Meca é uma cidade que fica lá na região da Península Arábica. Depois a gente vai ver também quando eu abrir o mapa para vocês. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que vocês tivessem em mente, essa diferença entre árabe e islâmico. E qual é o outro aspecto que é essencial também da gente entender? Hoje, no contexto contemporâneo, existe muito uma islamofobia, um preconceito contra os grupos islâmicos, geralmente associados ali ao homem-bomba ou ao terrorismo. É importante que a gente tenha em mente que pessoas que fazem terrorismo é uma minoria dentro
do mundo islâmico. A maioria dos islâmicos, eles são pacíficos, eles não pregam esse extremismo, esse fundamentalismo religioso. É importante a gente pensar também que outras religiões, não só os islâmicos, também têm grupos minoritários que às vezes são fundamentalistas. Então, esse olhar que se tem ali sobre os islâmicos não necessariamente correspondem à maioria. Então, esse olhar a gente pode caracterizar, né, esse olhar preconceituoso como islamofobia. E ela está muito associada, principalmente pensando ali no início dos anos 2000, ao ataque às Torres Gêmeas, no qual o Ocidente, lemos ali Estados Unidos, principalmente com George Bush, ele faz uma guerra ao terror. E nesse contexto, né, de guerra ao terror, se constrói uma imagem da religião islâmica que não corresponde à realidade prática da maioria dos muçulmanos, né? Que é essa associação preconceituosa que se tem no Ocidente sobre homens-bombas, por exemplo. Então, isso é muito importante da gente entender de forma crítica também, né? Não é todo islâmico que é terrorista. Isso foi uma construção de imagem que o Ocidente, Estados Unidos, fez sobre os islâmicos. Tudo bem, meus amores? Então, nos próximos vídeos, a gente vai entender como se iniciou a religião islâmica até chegar à expansão que ocorre por volta do século VII. Então, um beijinho e até o próximo vídeo.